verbais é a relação do sujeito com a ação do verbo na oração. Então, gente, na voz passiva, o sujeito ele é paciente, como já fala o nome. Ele recebe a ação expressa pelo verbo, ele sofre a ação. Na voz passiva sintética, usamos o verbo na terceira pessoa com o pronome apassivador se. Aqui temos um exemplo. Alugam-se casas, onde temos o verbo alugar na terceira pessoa, o pronome apassivador se e o sujeito casas. Como podemos perceber, normalmente na voz passiva sintética não usamos agente da passiva. Observações da voz passiva sintética. Quando o sujeito estiver no plural, automaticamente o verbo também deve estar, ou seja, o verbo deve concordar com o sujeito paciente. O pronome se, dentro da voz passiva sintética, também é chamado de voz apassivador. Só pode ter voz passiva sintética quando o verbo for transitivo direto, que pede um complemento verbal, ou verbo transitivo direto e indireto, que pede dois complementos verbais. Não confunda a índice de determinação do sujeito com partícula apassivadora. No índice de determinação do sujeito, o se é acompanhado por verbo intransitivo, verbo transitivo indireto e verbo de ligação. Na partícula apassivadora, o se é acompanhado por verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Não esqueçam que o se, enquanto partícula apassivadora, tem a função de apassivar o verbo, de forma a indicar que o sujeito sofre ou recebe uma ação. O se, enquanto índice de indeterminação do sujeito, tem a função de indicar que na frase há um sujeito indeterminado. A voz passiva sintética também pode ser chamada de pronominal. Ela é formada pelo acréscimo do pronome pessoal se na função de partícula apassivadora, ou seja, há uma forma verbal na terceira pessoa. Podemos citar como exemplo a frase "joga-se futebol na escola SESI". Esse joga-se é o verbo acompanhado com a partícula apassivadora, o se. O se é o que vai diferenciar a voz passiva sintética das outras vozes. Podemos tomar como exemplo a frase "o gato foi retirado da árvore pelo bombeiro". Os verbos foi retirado estão no particípio do passado. Ai, Ludmila, como assim no particípio do passado? Então, gata, o particípio passado é formado pelo infinitivo, retirando-se, no entanto, as terminações como ar, ir, por exemplo, e acrescentando outras. Por exemplo, o verbo dançar. Quando ele se encontra no particípio do passado, ele fica dançado. Então, é essa a diferença. Vale ressaltar que na voz analítica, apenas os verbos transitivos diretos, que sinteticamente têm como complemento verbal objetos diretos, que podem expressar a voz passiva. Então, eu espero ter deixado claro a diferença entre voz passiva sintética e a voz passiva analítica. Se tiver alguma dúvida, coloca no chat. Tamo junto, tropa! Exemplo 1. Vê-se uma grande falta de responsabilidade por parte do governo. Quando nós analisamos a ação da frase, podemos perceber que se é a partícula com função apassivadora. Indica voz passiva. O sujeito sofre ou recebe uma ação. Ver é verbo na terceira pessoa. Verbo ver, presente do indicativo. Exemplo número 2. Antes de falar o exemplo número 2, eu queria trazer duas coisinhas para vocês. A voz passiva sintética ela é composta pelo verbo, pelo pronome se e pelo sujeito paciente. E outra coisinha. Só é possível ter a voz passiva sintética se o seu verbo for transitivo direto ou transitivo direto e indireto. O exemplo que eu escolhi trazer para vocês é compra-se carro. Vou explicar o meu exemplo para vocês agora. Como eu falei para vocês, o exemplo que eu escolhi foi compra-se carros.
compra é o verbo, né? Vem do verbo comprar na terceira pessoa. Tem o pronome se, que é o pronome passivador. E também tem carros, que é o sujeito. Essa é a estrutura da voz passiva sintética e eu espero que vocês tenham entendido. No exemplo, aluga-se apartamento, o verbo é aluga, de alugar, em terceira pessoa. Se é o pronome passivador e apartamento é o sujeito.